Vamos ler a palavra de Deus então? Colossenses 2, 13 ao 15, que nos diz assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos orar nesta noite. Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer nesta noite por tua bondade, tua graça e misericórdia sobre a nossa vida, Senhor, por estarmos aqui diante de ti, Senhor, da tua palavra, Santa Escritura, que nos ilumina, que nos guia, que nos mostra o verdadeiro caminho, Senhor, que nos mostra o teu desejo, a tua vontade, para que venhamos obedecer, Senhor, para que o teu reino também avance através disso, Pai. Senhor, nesta noite nós estamos em tua presença, a tua igreja está reunida, Senhor, e se há aqui, ó Deus, algum coração, Pai, que está distante, ó Deus, que está distante de ti, que está nesta noite frio, ó Deus, indiferente, Senhor, seja neste momento tocado pelo teu Espírito Santo, e somente por tua graça, Senhor, nós podemos entrar este lugar, o lugar dos santos, o lugar dos separados, o lugar daqueles que foram chamados, escolhidos por ti, Senhor, a melhor e maior reunião do mundo, que é a igreja reunida, Senhor, a comunhão dos santos. Agora, Senhor, nós não queremos ser como a igreja de Laodiceia, que o Senhor fica do lado de fora da porta batendo até que a gente possa abrir a porta e o Senhor venha entrar. Senhor, entra nesta noite, ó Pai, e esteja conosco, Senhor, fazendo a tua obra, o teu querer, a tua vontade seja feita aqui nesta noite, Pai. Ó Deus, aleluia, que toda a nossa programação, que todo o nosso desejo, intento, seja o menor, o mais pequeno aqui, Senhor, e tua vontade seja prioridade. Corações que estão duros, Senhor, sejam quebrantados. Corações que estão gélidos, Senhor, sejam aquecidos. Corações que estão desviados possam voltar ao caminho, porque breve o Senhor há de voltar. E pela tua palavra, Senhor, vivifica a tua igreja, os nossos corações, ó Pai, para que o teu reino, Senhor, avance, para que o teu reino avance na terra, através da nossa vida, e não nos deixe pecar nesta noite, Senhor, participar da tua ceia sem o discernimento, sem o autoexame. Pai Celestial, ajuda a tua igreja, faz a tua vontade, a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Estejam sentados, meus irmãos. Vocês lembram a parábola da semente? Vou voltar a falar aqui nesta noite da parábola da semente, como introdução. Vocês observam que a semente caiu em 4 lugares diferentes, correto? À beira do caminho, em lugares rochosos, entre os espinheiros e em terra fértil. Na primeira, veio um pássaro e arrebatou logo em seguida a semente. A outra, o sol, ele aqueceu a terra e por não ter profundidade para a raiz, logo secou e morreu. A terceira veio entre os espinheiros, e os espinheiros crescendo o sufocaram. A quarta caiu em boa terra. Então, 1/4 prosperou. O primeiro, Jesus explica que é o Satanás que vem e arrebata. O segundo é as preocupações dessa vida. O terceiro são as forças deste mundo. Tudo para sufocar a boa semente da palavra de Deus.
aplicando a nós aqui nesta noite, Satanás pode lutar nesta noite para arrebatar do teu coração a palavra pregada. Talvez por você não usar da sua mente aqui nesta noite para meditar na palavra pregada, pode acontecer que não enraize em você, e ao sair daquela porta, tudo que foi falado ficou para trás. Ou então, você pode estar aqui preocupado com as coisas de amanhã, as preocupações da vida, os espinheiros, e vão sufocar a pregação, a palavra na sua vida. Mas se o teu coração hoje é terra fértil, boa, está preparada, a semente da palavra vai cair na sua vida, na minha vida, e ela frutificará para a glória do nome de Jesus. Mas perceba que das 4, 3 se perderam. Tudo culmina contra a palavra de Deus. Tudo. Então, há um exercício. Eu prego daqui, que é uma grande batalha. As pernas ficam sempre felizes, alegres. A região estomacal fica sempre acelerada. As mãos ficam suando. E antes de vir para cá, sempre o desejo de passar. Mas recai sobre mim o compromisso nessa noite. Você, daí da onde você está, interceda. E utilize esse tempo, 1 hora, para forçar toda a sua mente em compreender mistérios da palavra de Deus. Isso vai te ajudar nas horas de luta e dificuldade. E assim o Senhor te fortalecerá. Nós pregamos alguns domingos atrás sobre as tentações de Satanás e falamos sobre Jesus no deserto sendo tentado por ele, as artimanhas. E hoje nós vamos falar, e falamos também uma sobre tentação e como Jesus venceu Satanás no deserto. O primeiro round, né? O primeiro momento, o primeiro encontro. E hoje nós vamos falar do segundo round, o segundo momento, da segunda vitória de Cristo Jesus sobre Satanás. Haverá uma ainda no futuro, quando ele será jogado no lago de fogo, mas Cristo o venceu no deserto e depois Cristo venceu na cruz do Calvário. E hoje nós vamos compreender um pouco mais, não é tudo, né? É um pouquinho daquilo que aconteceu lá na cruz. Que não foi simplesmente um homem pendurado, sangrando, alguém que tentou revolucionar, alguém que tentou fazer o bem e não deu certo, morreu. Não. O seu propósito era esse, passar pela cruz do Calvário, porque grandes coisas havia de ser feito na cruz. A Bíblia, Paulo, nesse texto, ele explicando, expondo, falando da salvação para a igreja, ele diz: a vós, a igreja, que estavais mortos pelas vossas transgressões, pelos vossos pecados. Não é não, aqui tá boa, vamos tentar mais um pouco. Isso aqui é tudo culminando contra a palavra. Vai indo assim, isso, obrigado, amor. Aqueles que estavam mortos em pecados, em delitos, eu e você, nós que antes espiritualmente não entendia, não compreendíamos, o nosso espírito estava morto, porque descendemos de Adão. A estes que agora têm vida, que antes estavam no pecado, ele, Cristo, nos deu vida, e sabemos que vida com abundância. E ele, como que ele fez isso? Ele fez isso perdoando todos os nossos delitos, porque aquilo que faz o homem morrer, falando de eternidade, são os pecados. Morte, meus irmãos, significa separação. Lembra quando Adão e Eva pecaram? Deus disse: um dia que vocês pecaram, vocês vão morrer. Mas eles saíram caminhando do Éden. Eles não caíram por terra e entraram numa morte física. Não, eles saíram fisicamente andando. Mas ali aconteceu a primeira morte, que foi a separação. Eles foram expulsos do jardim, que significa a presença de Deus. E dali então, viveram separados de Deus. Romanos 3:23 vai nos dizer:
Todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. E nós, então, nascemos mortos espiritualmente. Logo, estamos todos condenados. Hoje, sabemos que todos os homens nascem já culpados. Mas o que eles fizeram, pastor, para ser culpado? A raiz, a semente do pecado passou a todos os homens. Romanos 5:12 vai falar sobre isso. Agora, Paulo então expõe a doutrina da grande salvação nesse texto, explicando exatamente o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, pela igreja dele. Em relação aos nossos pecados, ele cancelou, preste atenção nisso, cancelou a condenação ou o escrito de dívida, e nós vamos entender novamente o que é escrito de dívida que era contra nós, nos livrando da maldição da lei, dando-nos vitória sobre Satanás, tudo através da cruz do Calvário. E para isso, nós precisamos estar na cruz, crucificado com Cristo. Cadê os crentes que estão crucificados com Cristo Jesus na cruz do Calvário? Mas é com prego? Ou é com amarra? Você lembra daquela historinha que eu contei? Tem gente que está crucificado com Cristo domingo, segunda, terça. Chega sexta-feira, não era prego, era só uma cordinha. Ele tira a cordinha, ele sai da cruz, mas chega domingo, opa, culto, ele volta para a cruz. Não. É para aqueles que estão segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mortos, pendurados naquela cruz, mortos para o pecado. Aleluia, crucificado com Cristo, vivendo uma vida na cruz do Calvário. Aleluia. Paulo diz, tendo cancelado o escrito de dívida, ou a ordenança que era contra nós. Isso é uma espécie de uma cédula promissória, algo que estava escrito e continha as ordenanças da lei. Não era lei, porque Cristo na cruz do Calvário não rasga a lei. Cristo na cruz do Calvário não desfaz a lei. Cristo na cruz do Calvário não rasgou a lei, meus amados irmãos, de forma alguma, porque a Bíblia mesmo diz em Romanos 7 que a lei é boa, a lei é perfeita, e essa ideia de rasgar o escrito de dívida é a mesma ideia de riscar, de pegar uma caneta e riscar aquilo que estava escrito. E Cristo não riscou a lei, pelo contrário, ele mesmo disse que a sua lei não passaria, os céus e a terra passariam, mas as suas palavras permaneceriam para sempre. Então, de antemão, já entenda que ele não rasgou a lei. A lei nos condenava, a lei era contrário a nós. Sim, a lei revela o pecado, a lei mostra que somos pecadores, mas isso não quer dizer que Jesus acabou com a lei, jogou a lei fora. E leva a entender a muitas pessoas que agora não precisamos mais da lei. Mas Romanos capítulo 3, versículo 31, o último versículo do capítulo 3, vai nos dizer que abandonamos agora a lei pela fé. Aí Paulo diz assim, de maneira nenhuma, agora nós a confirmamos, porque temos o Espírito Santo. E aquele que tem o Espírito Santo, agora anda na lei, obedece à lei, porque ele ama a lei do Senhor. Não a civil, não a cerimonial, porque já acabaram, mas a lei moral de Deus: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás, não darás falso testemunho, não terás outros deuses contra ti, honra teu pai e tua mãe, guarda o sábado, que o nosso é o domingo, e assim por diante, a lei do nosso Senhor, porque agora temos o Espírito Santo, e aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ama a lei, porque a lei é próprio Deus, é a revelação do próprio Deus. Cristo na cruz, meus irmãos, ele não rasgou a lei, pelo contrário, ele rasgou uma cédula que continha a nossa culpa, a nossa acusação. Satanás usava contra nós essa cédula porque nenhum homem consegue cumprir a lei do Senhor. Logo, com esse papel, ele exigia os direitos legais
sobre a humanidade. Ou seja, Satanás fazia uso da própria lei de Deus, da própria justiça de Deus, da própria santidade de Deus, para dizer para Deus: Deus, Giliardi, ele pertence a mim, porque na tua lei diz que para pertencer ao Senhor tem que ser perfeito. Ele não é perfeito, logo é filho de Adão e pertence a mim. E ele tinha uma espécie de uma nota promissória que o próprio texto do grego leva a entender isso, que é um escrito à mão. É como que Satanás pegasse um papelzinho e escrevesse lá em cima a lei de Deus e depois um recado embaixo: todos que estão em pecado pertencem a mim. E ele chegava diante de Deus e apresentava: olha aqui, as nações pertencem a mim. Foi o Senhor que falou. Foi assim até Cristo passar pela cruz do Calvário. O problema é que era necessário que o homem cumprisse toda a lei. A falta de um ponto tornaria ele culpado de toda a lei. Tiago capítulo 2. Você conseguiria imaginar a possibilidade de viver 24 horas sem ter um pensamento pecaminoso, e isso por toda a sua vida? Um desejo, um pensamento. E o pior, quando criança, ter cometido algo: mas era criança, já foi. Pois é. Para entrar no céu, entenda isso, tem que ser alguém que nunca cometeu um pecado. Existe alguém? Se tem alguém aí, a carruagem de fogo já vai te levar, que por muito menos levou Enoque e Elias. Não tem. Por isso que precisamos de Jesus. Na cruz, Cristo não removeu então a lei, mas o escrito de dívida, a nota promissória, uma cédula, e não a lei. Assim, todos os homens estavam debaixo de maldição. As ordenanças nos colocavam em maldição. Jamais Cristo iria rasgar a sua própria lei, porque passa o céu, passa a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Maldito todo aquele que acrescentar um tio, um acento, um ponto em sua lei. Nada pode ser tirado, nada pode ser colocado, nada. Ela é intacta, ela é perfeita, ela está pronta. Glória ao nome do Senhor Jesus. O que então Jesus cravou na cruz? Esta palavra escrito se refere a um escrito do próprio punho. Era como uma nota promissória referente a uma dívida. Essa dívida era minha, era sua, eram nossos pecados condenados por causa da lei de Deus. Porém, quem foi que escreveu mesmo? O próprio Satanás. Apocalipse 12 nos diz que ele é o nosso, essa é a função dele predileta, acusador. É claro que antes da cruz, ele acusava com esse papelzinho, e ele dizia: está aqui, todos pecaram, destituídos estão na glória de Deus. Ele não citava isso, quem citou foi Paulo, mas é isso que ele queria dizer: está pronto, todos pecaram, todos estão debaixo do meu domínio. Depois da cruz, ele continua acusando, mas agora sem o escrito de dívida, agora sem ter força, agora sem ter autoridade, agora sem ter poder, aleluia, porque a igreja do Senhor, ela foi comprada por Cristo, lavada com seu sangue, remida por Ele, a dívida foi paga, a maldição foi cancelada, nós estamos em Cristo, e Ele cumpriu tudo por nós, e Satanás não tem mais poder sobre a igreja de Cristo Jesus, e é nisso que nós nos alegramos. Não nos alegramos por causa do carro, da casa, do emprego, da faculdade, seja lá o que for, isso é importante, mas em segundo lugar, nós nos alegramos, aleluia, por aquilo que Cristo fez por sua amada igreja, e esta é a nossa alegria, esse é o nosso objetivo de estarmos aqui nesta noite louvando e adorando ao nome do Senhor. Não é olhando para frente do que Ele pode fazer, mas é olhando para trás, por aquilo que Ele já fez por nós, e assim nós vivemos nos dias de hoje. É com base no que éramos que Satanás acusávamos. Com base
no que um bandido é acusado, com que base um bandido é acusado pelo promotor. Quando o promotor vai acusar, você sabe a função do promotor? É aquele que fica ali acusando, instigando, revelando os erros, o pecado. Com que base? Na lei. Ele usa a lei e diz: senhor meritíssimo, mas o Giliardi cometeu e infringiu a lei tal, e eu exijo que ele seja condenado. Aí tem a defesa, tem o advogado. Satanás fazia um papel, uma espécie de promotor. E com base na lei de Deus, é o escrito de dívida, na lei de Deus, ele nos acusava. Primeiro lugar, ordenança da lei de Deus, que todos os seres humanos haviam quebrado. As ordenanças da lei de Deus, em primeiro lugar, todos os seres humanos haviam quebrado. Aquilo que era impossível, é claro, de cumprir. Por isso, todos quebraram a lei de Deus. Em segundo lugar, ele apresentava os nossos pecados. Está aqui a lei. Embaixo, está aqui o pecado. Em terceiro lugar, um pedido de condenação por falta de pagamento. Senhor meritíssimo, está aqui a lei, está aqui o pecado e falta de pagamento. Ou seja, tem que ser condenado. Era isso que Satanás fazia com todas as nações. Por isso, amados, que antes da cruz, a Bíblia diz que Deus perdoou homens, salvou homens. Claro, só olhar Hebreus 11, vocês vão ver a galeria da fé. E Deus salvou Davi, Deus salvou Abraão. Mas espera aí, vamos ficar só nos dois, né? Aí vocês podem pensar em quem mais vocês querem. Mas Abraão não foi aquele que deixou de crer na promessa, ou melhor, crer não. Ele quis dar um jeitinho para Deus, ouviu Sarai, ou Sara, sua esposa, na época ainda Sarai, e foi ter filho com Agar. Não foi esse, Abraão. Davi não foi aquele que adulterou com Batseba e mandou matar Urias, o marido dela. Então, Satanás, ele ficava dizendo: como é que o Senhor fez isso? Pois se Provérbio 17 diz que aquele que inocenta o culpado é abominável, como que o Senhor fez isso? Aí Romanos capítulo 3 vai dizer que Cristo, que Deus expôs Jesus Cristo pendurado na cruz do Calvário, aleluia, como demonstração de perdão dos pecados daquele que outrora, lá atrás, ele perdoou, aleluia, porque aqueles que lá atrás pecaram, foram salvos por causa de Cristo. Eles não foram salvos pela lei, pela morte dos animais, por obras, não. Romanos capítulo 4 vai mostrar que todos foram salvos pela fé, somente pela fé. Aqueles olhando para frente, nós agora olhando para trás, para Cristo na cruz do Calvário, a ponto de Hebreus capítulo 11 dizer: todos estes morreram sem ver a promessa. Que promessa? Essa palavra promessa, que promessa é essa? É a promessa do Gênesis capítulo 3, versículo 15, do Deuteronômio capítulo 18, quando Moisés diz, lá Gênesis, Deus disse: nascerá de mulher, uma promessa. E Deuteronômio 18 é Moisés que diz: nascerá um profeta maior do que eu, a ele ouvis. E todos aqueles do Antigo Testamento que esperavam, que criam nesta promessa, estavam esperando o Messias, eram salvos assim como eu e você, aleluia. Aqueles do passado, prova da sua fé, a obra da sua fé era cumprir a lei cerimonial e matar os animais como sacrifício, cumprir as ordenanças. Nós hoje, e não era por aquilo que era o salvo, mas pela fé, nós hoje também pela fé, e a prova daquele que é salvo, é aquele que se santifica, é aquele que obedece à lei, é aquele que obedece à palavra, é aquele que anda nas escrituras, aquele que anda no caminho, aquele que anda no reino, aleluia. Essa é a grande prova da nossa salvação. Satanás com seu próprio punho escreve um escrito de dívida e se apresenta diante de Deus, revogando para ele todas as nações. Ele dizia: todos estão sob o meu poder, pois todos pecaram
Ninguém pisou a minha cabeça ainda. Ninguém me destronou. Todos são meus. Todos pecaram. Hebreus 2:14 vai nos dizer: ele detinha o poder da morte sobre os homens. Ele detinha, passado. Ele exigia diante de Deus a morte de todos os homens. Satanás detinha o império da morte. Vocês lembram de Mateus capítulo 4, que foi pregado aqui alguns domingos atrás? Eu já pesquisei bastante isso e aceito. Se alguém disser, pastor, acho que você errou, eu aceito. Já preguei isso alguns par de vezes. Já pesquisei também. Mas Mateus 4. Vocês lembram quando ele oferece a Jesus todos os reinos do mundo? Então, não que ele fosse dono, ele controlava o sistema, por causa da lei de Deus, que dizia que quem pecasse era dele. Então ele tinha poder por causa da lei de Deus, autoridade, autoridade e lugar no céu, por causa da lei de Deus. Não que ele fosse o dono, mas detinha o poder. O poder de os matar, porque ele detinha. Muito obrigado, mais um, hoje vai encher todos. Isso aqui agora, mas aí o meu escrito de dívida foi embora. Tu fica com isso aqui. Jesus naquele momento, não questiona ele dizendo, cala-te, seu mentiroso. Não. Quando ele diz, se prostrado me adorares, eu te darei autoridade sobre os reinos. Por quê? Ele sabia que Jesus teria autoridade sobre os reinos. Mateus 28:18 vai mostrar que Jesus recebeu autoridade. Mas ele queria encurtar o caminho da cruz, para que Jesus não passasse por lá e adorasse a ele. Satanás verdadeiramente detinha o poder das nações. Porém, Jesus recusa ter o poder se dobrando a ele. O próprio Cristo vai para a cruz do Calvário e conquista. Satanás, antes da cruz, escuta isso, ele era o príncipe das trevas empoderado. Ele se colocou, ele se empoderou. Ele detinha certo poder por causa dos pecados dos homens. Ele era o quê? O acusador. O lugar da sua habitação, não se escandalize, era o céu. O céu. Pastor, Satanás não caiu do céu quando ele tentou. Não, ele caiu depois. Ele caiu do pecado, ele caiu em pecado. Ele se tornou Satanás, ele se tornou inimigo. Mas a sua queda, o seu destronamento, a sua autoridade, somente depois que Jesus Cristo passa pela cruz do Calvário. Veja Apocalipse 12:8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Você pode ler Apocalipse 12 em casa, que vai contar toda a história do homem que pecou, de Cristo que veio, que Cristo morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, houve batalha no céu, Miguel, arcanjo e tal, aquela guerra, e ele então foi jogado na terra, mas após a subida de Cristo na cruz. Um exemplo, lembra do livro de Jó? Quando os filhos de Deus, ou melhor, os anjos de Deus, se reúnem em uma reunião com Deus, quem é que aparece no meio dessa reunião? O próprio Satanás. Aí é eu que costumo dizer, a sala de Deus ficava aqui, e uma sala de Satanás ficava ali. Quando ele viu uma reunião dos anjos com Deus, Satanás então veio e se meteu na reunião, e Deus disse, vistes tu o meu servo Jó? Aí ele disse, pois é, eu estava passeando e rodeando a terra. Ele veio o que fazer na terra? Passear, porque aqui não era o seu lugar ainda. E aí, isso prova que o seu lugar estava no céu. Jesus nos mostra isso, meus amados irmãos. Chegou o momento de ser julgado. João, aqui é João 12, 31 e 33. Olha o que Jesus diz. João, Evangelho de João 12, 31 e 33. Chegou o momento, Jesus estava perto de ir para a cruz, ele fala isso, de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei para mim mesmo muitas pessoas. Isto dizia, significando de que gênero ele deveria morrer. Cristo estava dizendo, está chegando a hora, quando eu for levantado na cruz,
está chegando o momento. Ele que aprisiona, ele que sufoca, ele que acusa, ele que persegue, será destronado. Não terá mais o seu poder. Aleluia. Caso Satanás já tivesse sido expulso, de onde então Jesus iria expulsar quando ele estivesse na cruz? Da terra? Não. Um dia ele vai ser expulso da terra. E vai ser jogado no lago de fogo. Aleluia. Se você ler 1 Pedro 3, 22, Efésios 1, 20 e 21, vai corroborar com essas passagens. Mas quando Jesus pisa na sua cabeça na cruz, ressuscita e é assunto aos céus, Satanás é expulso e jogado na terra, impedido agora, para nunca mais subir no céu e acusar a igreja de Cristo. Quando nossos crentes do passado diz que ele é o cabeça rachada, ele hoje está na terra. O que ele está fazendo? Apocalipse 12, 13 vai nos mostrar. Ele está perseguindo a igreja do Senhor, mas ele não tem mais autoridade, porque a autoridade está na mão do nosso Cristo. Por isso que João diz que aquele que é nascido de novo, novo nascimento, aquele que tem os seus pecados perdoados, aqueles que agora estão em Cristo Jesus, não vive no pecado e o maligno não lhe toca. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. E esta é a alegria da igreja do Senhor Jesus. Cristo, ao morrer na cruz, ele está pagando a nossa dívida, morrendo em nosso lugar. Ele toma da mão de Satanás o escrito de dívida, a folha da acusação, que era o seu principal papel. E Jesus faz 3 coisas. Mais um problema no meu microfone, eu troco. 3 coisas. Primeiro, ele cancela o escrito de dívida. Cancelar tem a ideia de rasurar, riscar, ou então rasgar. Cristo riscou tudo, rasurou, aleluia, não podia mais ser lida. Acabou. O que mais que ele fez? Removeu, ou seja, ele tomou da mão de Satanás a nossa dívida. Isso nos ensina que era algo que impedia o caminho. Eu não sei se está aqui na continuação da mensagem, mas eu já vou falar, se tiver eu pulo. Vocês lembram de Daniel? Quando, isso aqui é o escrito de dívida, não posso suar. Vocês lembram quando Daniel ora a Deus e por 21 dias, o mensageiro Gabriel não podia vir? Teve que vir Miguel e abrir o caminho, porque do céu vinha uma boa nova, uma boa notícia, que é o evangelho, a mensagem. Mas ele, com seus principados, detinham nas regiões celestiais e impedia o evangelho entrar na terra por causa do pecado. Teve que vir Miguel pelejar para a mensagem poder entrar. Por quê? Porque ele detinha este poder. Depois que Cristo passa pela cruz, avise lá a Maren Baster, avise lá Daniel Mastral, avise lá essa gente, a Neuza Itioca, avisem eles, para parar com essa palhaçada de mapeamento espiritual, que isso acabou. Porque diz eles que, depende do lugar, numa região, existe um tal demônio. E antes de pregar o evangelho lá, tem que ir lá, mapear, descobrir que demônio que age lá, e depois começar a orar para repreender, expulsar, e depois então está aberto o campo para a obra missionária. Isso acabou. Isso ficou lá no livro de Daniel. Satanás foi destronado da cruz. Quando a gente olha no Novo Testamento, Jesus disse: ei, todo poder
poder é me dado no céu e na terra. No entanto, ide e pregai o evangelho. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não mais prevalecerão contra a igreja. Aleluia. Vamos ver, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, como que eles destronam. É claro que Satanás está lá com a sua espadinha. Aqui não entra o evangelho, coloca a barreira, fecha tudo, mas não adianta. Ele não tem mais autoridade, porque agora a autoridade está na mão de Cristo, e Cristo dá a sua igreja. E quando a igreja vai no poder do evangelho, da pregação, aleluia, essas portas do inferno não mais impedem a igreja do Senhor. É o evangelho, é a pregação, é a anunciação que derruba as fortalezas de Satanás. É claro, eu falo para uma igreja madura que entende que oração e palavra tem que andar junto. Nós não precisamos mais ir lá dialogar com Satanás. A gente simplesmente anuncia, prega no poder do Espírito Santo. A pregação, meu irmão, podemos olhar para cinco direções da oração. A oração é para a glória de Deus, para a supremacia de Cristo, no poder do Espírito Santo, para a edificação da igreja e salvação dos perdidos. Vocês sabem o que muda uma cultura diabólica? Vocês sabem o que transforma uma cultura corrupta? Vocês sabem o que transforma uma sociedade em podridão? É a pregação do evangelho da paz. A autoridade está na mão da igreja. Se a igreja conhecesse a autoridade que está na mão da igreja, aleluia, nós já tínhamos avançado esse mundo inteiro, pregando a palavra poderosa do evangelho de Cristo Jesus. Ele cancelou aquele escrito de dívida, removeu, tirou, abriu o caminho. Por isso que quando Cristo morre, rasga o véu. Aquilo que impediu o homem de se aproximar de Deus, se acabou, foi embora, porque Cristo rasgou, tirou da mão do diabo. E por último, ele cravou na cruz. Preste atenção. Jesus não podia simplesmente tirar, ele precisou pagar. E por isso, a cruz, pois foi nela, na cruz, que Cristo assume o nosso lugar, nossas dívidas, nossa culpa, e risca, remove a nossa nota promissória, encravando na cruz. E é quando ele brada, e na sua língua original ele diz, tetelestai, está pago, está consumado. Oh, maravilha, está feito, está pronto, está terminado. Aquilo que os patriarcas apontavam, aquilo que os profetas profetizaram, aqueles tipos, sombras e símbolos do Antigo Testamento que apontavam, acabou, chegou, terminou, está consumado, aleluia, a nossa vitória está pronta, está paga. A igreja precisa conhecer mais essa vitória, aleluia, glória ao nome do Senhor. Nós não somos mais escravos do diabo, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Cristo é pregado, e este escrito é pregado com ele. Quando imaginamos, aleluia, quando imaginamos ele pregado na cruz, devemos ver nossas dívidas cravadas com ele, nossa acusação cravada com ele. Olhe, meu irmão, para a cruz e procure, agora, olhe para a cruz, nesse momento, imagine a cruz, e procure lá, esse papelzinho aqui, o escrito de dívida. Procure. Você assistiu o filme do Mel Gibson? Achou um papelzinho lá? Ou você olhou para a Bíblia? E cadê esse papelzinho lá que nenhum evangelista descreve lá na mão de Jesus lá, ou cravado junto com o prego lá? Cadê? Cadê esse escrito de dívida? Será que foi cravado com um prego na mão direita ou na mão esquerda? Quem sabe estava debaixo do pé de Jesus e você não viu?
Não. O escrito de dívida. Olhe para cá. Não foi um papelzinho cravado junto com a mão dele. Cristo se fez pecado por nós. O corpo, deixa eu botar mais longe aqui. O corpo dele, ele mesmo, ele próprio, aquele homem pendurado na cruz, se fez um ladrão, se fez um mentiroso, um prostituto, um pecador, aleluia, em nosso lugar, e por isso ele foi riscado com os pregos, com os espinhos, ele foi rasgado pelos chicotes, aleluia, ele foi cravado na cruz. Cristo e somente Cristo se fez pecado por nós. Nele estavam os nossos pecados, nele estava o escrito de dívida, nele Cristo Jesus, para perdoar os nossos pecados, aleluia. O mistério maravilhoso é que ele não só pagou pelos nossos pecados, é que antes dele subir naquela cruz, antes dele assumir o nosso lugar, ele tirou a sua capa de justiça, e ele chamou eu e você e disse: Giliardi, vem aqui. Enesiel, vem cá. Edson Torquato, Jonas, vem cá, vem cá, vem cá. Eu cumpri toda a justiça. Pega, coloque. E você, meu Cristo, deixa comigo. Me dá a sua capa de pecado. Quando ele coloca, a ira de Deus vem sobre ele. Mas eu e você fomos perdoados e declarados santos. Aleluia, perdoado. Quando no céu aquele telão se abrir, que no céu vai se abrir um telão das nossas obras, que eu vou olhar cada um de vocês sentado. Chegou a minha vez, a minha senha. Mostra as obras do Giliardi. Eu vou dizer: não, por favor, não mostra, não deixa minha mulher ver, meus filhos ver, não deixa ninguém ver, não deixa os irmãos que me viam pregar na igreja ver as minhas obras. Calma, não dá para esperar, tem que passar. Que as minhas obras passarem lá, elas serão puras, perfeitas, sem orgulho nenhum, sem prepotência, sem mentira, sem nada, sem vaidade, porque serão as obras de Cristo, aleluia. E o Pai vai olhar e vai dizer: entra, Giliardi, entrai-vos bendito do meu Pai. E eu vou entrar assim, desconfiado: meu Deus, as obras não é minha. Entra quietinho, aleluia, Jesus te deu. E eu: glória, 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 entrei no céu, porque Cristo morreu por mim e pagou o meu pecado. Quer outra analogia? Giliardi, para entrar aqui tem que dar a tua ficha. Não, mas dá a tua ficha, senão não é. Mas eu dá a tua ficha, o teu passaporte. Não, mas quando Deus olhar, sempre obedecesse o seu Torquato, nunca desobedecesse o seu Torquato, né? Tu foi perfeito com tua esposa. Tu foi o melhor pai. É claro que não foi isso. Não, mas é só eu que falo. Mas essas obras não é minha, porque eu já falei com a minha esposa. Ou não traí elas, tá, irmãos? Porque hoje em dia tem gente que acha que isso é só o sangue de Jesus. Eu desobedeci o seu Torquato, eu fiz coisa que até hoje ele não sabe. Se eu falar, é capaz dele me bater hoje. Fica quieto. Que eu apanhava, sua graça, não é uma benção. Mas está perfeita as minhas obras. Pega, Giliardi, apresenta lá para o anjo e entra. Eu entrei no céu. Ah, por isso que eu entrei, assinado Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia! Bendito é o nome de Jesus.
Aleluia, aleluia. Isso basta, isso basta. Isso é o Evangelho. Isso é o que pregamos e vivemos. Isso é nossa vida. Isso é, aleluia, o pão da vida que está aqui. Isto é o sangue de Cristo que está aqui. Por isso estamos nessa igreja. Por isso nos reunimos. Somente por isso, mais nada. Não precisa de mais nada, aleluia. Isso basta, isso basta. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Aleluia. 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 Eu tenho mais um tempinho. Não para por aí. Round 2. Despojando os principados e as potestades publicamente. Não somente Jesus bebeu o cálice da cruz, mas eu costumo dizer que Satanás também bebeu dele. Isso aqui não está escrito na Bíblia. É o que estou dizendo, vocês vão entender por quê. É uma forma dos irmãos entender. Gênesis 3:15 falou: serpente, tu vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na tua cabeça. Aconteceu. Satanás levou Jesus para a cruz. Mas quando Jesus morre na cruz, era o próprio Cristo ferindo, esmagando a cabeça de Satanás. Aqui em Colossenses, Paulo explica que o golpe na cabeça foi o seu despojamento. Despojamento. Despojamento fala de... Isso aqui é uma linguagem militar. Quando um exército vencia o outro, eles despojavam os seus inimigos. Eles pegavam todos os seus pertences, tiravam as suas armas, e alguns exércitos deixavam ainda os inimigos nus ou seminus. Porque quando Satanás consegue levar Jesus para a cruz, e este morre, por que Satanás é pisado? Por que ali é o golpe na cabeça de Satanás? Porque a morte de Jesus era o pagamento pelos pecados de toda a humanidade. E com seu sangue, estava comprando estes e pagando sua dívida, retirando a culpa, e Satanás agora não tinha mais poder, não tinha mais como acusar. A dívida foi paga. Imagina um homem proprietário, para vocês entenderem, vou ilustrar. Proprietário de uma fazenda muito linda. Escuta isso, se gravar essa historinha aqui, vai ajudar bastante na sua fé. Ele tinha uma propriedade, uma fazenda muito linda e frutífera, muito decorada, mas ele entra em uma dívida com o rei, de impostos, por exemplo, e fica devendo muitos impostos, e não consegue mais pagar. Sua fazenda é interditada, e ele lançou este homem fora da fazenda, até que ele pagasse por sua dívida. Todos os dias, ele vai até lá para vê-la. O homem, o dono, ele olha de fora, mas a cada dia que passa, moradores de rua, ladrões, prostitutas e outros entram lá, roubam, destroem, fazem torpezas lá dentro. Ele quer expulsá-los, mas lá existe uma placa, um escrito: o proprietário está proibido de entrar porque deve impostos. A própria lei não deixa ele entrar. Mas de repente, alguém procura esse fazendeiro, quita a sua dívida, entra na fazenda, arranca aquela placa, o escrito de dívida, e ainda dá dinheiro para esse homem arrumar toda a fazenda, todos os prejuízos. O que eu preguei até agora é exatamente isso. Isso que Jesus fez por nós. Ele ficou com a dívida. E nós com a fazenda, o céu. Foi isso que ele fez. Despojou. Porém, a humilhação de Jesus durou até domingo, quando pela manhã Jesus ressuscitou. Logo lhe foi devolvida toda a sua glória. Foi na sua ressurreição que o Pai o vindicou. Lembra Filipenses capítulo 2, que ele se despojou da sua
da sua divindade, não deixou de ser Deus, mas se despojou do poder dela. Na sua ressurreição, o Pai então lhe entrega tudo de volta, vindicando, ou seja, confirmando que ele é o Filho amado. Agora aquele Cristo surrado, machucado, envergonhado, deu lugar a um Cristo ressuscitado, ressurreto, glorificado, cheio de glória. Aquele que João viu na ilha de Patmos, com os olhos como chama de fogo, com as vestes brancas e seus pés como latão reluzente, seus cabelos brancos como a neve, cheio de glória, que João não suportou e caiu prostrado aos seus pés. Aquele que Paulo viu no caminho de Damasco, sua glória era tanta que este ficou cego. Ele é o nosso Senhor glorioso. Mas a humilhação de Satanás e de toda a sua turma, aleluia, foi tão terrível, mas tão terrível, que dura até o dia de hoje. É um humilhado, um caído, um sem direito, um sem trono, com dias contados, destinado ao lago de fogo, ao tormento eterno. Eu não vou ler, mas coloquei aqui na mensagem, Apocalipse capítulo 12, para ler sobre essa humilhação de Satanás, quando Cristo passa pela cruz. Mas em resumo, quando Cristo ressuscita, e é assunto aos céus, Apocalipse capítulo 12 diz, que houve batalha no céu, quando Cristo sobe. Vocês lembram de Salmo 24, que os céus inteiros está dizendo assim, quem é esse que vem chegando aí? E aí alguém responde, esse é o Rei da glória, o Senhor Todo-Poderoso. Levantai, ó portas, as suas cabeças, e deixe entrar o Rei da glória. Aquele menino que nasceu, aquela criança que viveu, aquele homem que foi tido como um simples carpinteiro, filho de Maria, seus irmãos e irmãs que estavam em sua volta, aquele que morreu surrado, que foi debochado, que colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele, um bordão, uma vara em sua mão, e deixaram ele nu, morrendo numa cruz do Calvário. Agora ele chega no céu com honras, com glória, dizendo, ele é o Rei da glória. E quando ele chega lá em cima, aleluia, a capetada já começa a ficar atribulada, e a Bíblia diz que houve guerra no céu. Miguel começa a batalhar com o dragão, e expulsa lá de cima, e uma voz edita, é expulso do dragão, e é expulso para a terra. Alegrai-vos, ó céus, e ai da terra, porque foi expulso do dragão para a terra. Amados, a grande vitória de Cristo, a humilhação de Satanás, continua até o dia de hoje, e daqui a pouco, tão breve, ele será lançado no lago de fogo. Satanás, os demônios, a besta, o falso profeta, o iníquo, e todos aqueles, e agora com pesar, e todos aqueles que estiverem afastados de Cristo. Eu não sei se eu continuo, se eu paro. Eu vou mais um pouquinho. Cristo despiu a Satanás. Pois quando um exército vencia, aquilo que sobrava, como já falei, ele arrancava tudo. O texto de Paulo diz que ele pagou pelo nossos pecados, cravou na cruz e despojou Satanás. Entenda que o negócio aqui nesse texto não é só os nossos pecados que ele trata. Ele trata agora com o acusador. E quando ele chega no acusador, no Satanás, ele tira toda... Perceba que até a cruz, novamente aqui, Satanás possuía suas armas. Não está falando de um rifle. Está falando de sua autoridade de acusar. E agora,
Cristo arranca tudo dele. É como que se pegasse Satanás, suas roupas, assim, suas vestes, e arrancasse dele. Ele diz: sai daqui. Igual quando a Rússia chegou a Berlim, quando os americanos, canadenses chegaram à França, Normandia, e foram avançando e entrando para a Alemanha, cada alemão que eles prendiam, eles despojavam, e aqueles nazistas nojentos que fizeram atrocidades, eram tirado toda a autoridade deles e envergonhado eles. A mesma coisa aconteceu com todos os demônios e Satanás, tudo. Suas armas agora, lembra da historinha da visão de Daniel? Príncipe, trono, comanda, fecha as portas. Pois é, ele continua fazendo as mesmas coisas, porém sem eficácia. Antes, para vir uma mensagem do céu, teve que vir um anjo e um arcanjo, né? Gabriel e Miguel. Agora, para levar a mensagem das boas novas, vai Gabriel e vai Lucas Miguel. Cadê outro Miguel? Está lá atrás. Agora vai Dodson, Nilson. E chega lá, está o nazista lá. Aqui vocês não entram. Aí ele diz assim: eu vim em nome de Jesus. Sai! Os demônios têm que sair da frente. E a igreja do Senhor vai avante. Ele não tem mais poder, pois a palavra é a verdade. Ele não tem mais poder de acusar, porque Jesus já perdoou. Ele é um cabeça rachada. Não tema ele, não subestime, mas não teme a ele, pois está escrito, aleluia, quem nasceu de novo, o maligno não toca, aleluia. Tudo que ele faz agora é ser um servo de Deus. Ó, tem gente que disse amém, confere na Bíblia. Estou brincando, Judite. Confere na Bíblia, seja bereano. Tudo que eu falo aqui você tem que anotar, vai ver se é verdade. Olha que texto lindo. Apocalipse 2:10. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Amados, na ascensão, Jesus tirou o lugar de Satanás, tirou a autoridade de Satanás. Houve batalha no céu, diz o texto. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e foi expulso o grande dragão, versículo 9 já, e a antiga serpente que se chama Satanás, o sedutor do mundo, e foi atirado na terra, e com ele os seus anjos. Aleluia. João capítulo 12, 31, 32 fala também sobre isso. Onde ele está agora? Onde está Satanás, igreja? Versículo 9, ele está na terra, perseguindo a igreja. Versículo 17 diz que ele persegue a igreja, aleluia. Ele ainda não foi, acho que ele entrou. Aleluia. Só melhora o meu som aqui, desse aqui agora. Glória a Jesus. Ele persegue agora a igreja. E o que ele faz? Ele tenta cegar os incrédulos. Ele tenta agora levar vantagem dos crentes. 2 Coríntios 2:11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre vós. Por isso vigie, crente, porque ele ruge como leão. Mas ele não é o leão. É Jesus que é o leão da tribo de Judá. Aleluia. E por fim, Apocalipse 20 vai nos dizer, aleluia, que o fim dele já está pronto e está marcado. A Bíblia diz que ele despojou e triunfou dele na cruz. E finalmente, o texto que diz que Jesus triunfou de Satanás, o sentido do verbo é:
conduzir em triunfo. Evoca realmente a ideia de um desfile triunfal. Meu Deus, irmãos, isso é maravilhoso. De fato, após a vitória e o despojamento dos inimigos, o exército vencedor, e Roma fazia isso, desfilava com os inimigos pela cruz, para que pelas ruas, para que todos olhassem e vissem o desfile da derrota de seus inimigos. Agora a Bíblia diz que Cristo faz isso com Satanás, aleluia, o qual começa lá na cruz, e por certo, se estendeu até a subida no céu, quando Cristo ressuscita, oh aleluia, começa o desfile, Satanás para um lado e para o outro, despojado, sem trono, sem lugar, perdido, não sabendo o que fazer, dizendo, vamos resistir, mas eles não conseguem resistir. O nosso Cristo triunfou, aleluia, Ele venceu. A vitória da igreja de Cristo Jesus, a vitória da igreja de Cristo Jesus. Por último eu leio Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo. Pode pegar os violão aí da mão. Enxofre. Onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Igreja, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero que vocês sejam maduros. Eu quero que vocês cresçam em Cristo. Entendam que não temos mais tempo para reclamação, para vida fraca na fé. Não temos mais tempo para gastar com as coisas deste mundo. Não temos mais tempo para viver um cristianismo fraco. Não temos. Por quê? Porque o texto diz que nós estávamos mortos em pecados e Ele nos vivificou. Como que Ele fez isso? Arrancando da mão de Satanás o escrito de dívida que era contra nós. Riscou, rasgou. Aquele homem indo para a cruz é como se nele tivesse escrito todos os meus pecados. Eu posso olhar para Jesus e ver nele meus pecados escritos nele, e quando Deus viu meus pecados escritos nele, Deus se irou e derramou da sua ira. Porque o terrível para Jesus na cruz, vocês já sabem, não é? Como tem gente nova assistindo, deixa eu falar, não foi a surra dos romanos. Vocês lembram por quê, né? Porque no Getsemane Jesus disse, se possível passa de mim esse cálice. E Jesus suou gotas de sangue, saiu pelos poros. Como que o líder do cristianismo teria tal agonia, se depois os seus discípulos morreram na cruz como Pedro, com alegria, ao invés de agonia? É porque Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, todos eles que foram martirizados, eles foram felizes, eles foram mártires. Cristo não foi mártir. A diferença da morte de Cristo e da morte deles, é que eles morreram por causa de Cristo, pela causa dele, e Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a diferença. Eles morreram por pregar a verdade, o evangelho. Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Os homens lá na cruz, os que morrem até hoje por causa de Cristo, só sentem a dor da faca, do tiro, do enforcamento, que é segundos. Mas Cristo suportou todo o pecado da humanidade, e a ira de Deus, o inferno que beberíamos por uma eternidade, Ele suportou nele. Por isso que Ele sentiu tal agonia. A agonia nele não foi pelos romanos que o prendiam, não. Ele que disse para os discípulos, vocês vão morrer por causa de mim. Ele disse que João e o seu irmão, João que é o irmão de João, Tiago, né? Tiago e João, sim, vocês vão beber o cálice que eu vou beber, vocês vão morrer a mesma morte que eu vou ter. Mas eles morreram felizes. Claro que João foi martirizado, não morreu de velho. Mas Tiago foi decapitado. Porém, aleluia,
Cristo bebeu aquilo que beberíamos por uma eternidade para nos salvar. Aquele que detinha o poder sobre nós, para não compreendermos a mensagem, foi detido, vencido na cruz e despido da sua autoridade. Agora, igreja, olhe para cá. Agora, igreja, se o que eu preguei aqui é verdade, se você crê, a sua vida tem que ser, e a minha, diferente do que era há minutos atrás. Você não veio ao cinema assistir um filme, você não veio a um teatro assistir uma peça, ou você é religioso que só veio passar um momento na igreja. Cristo foi exposto. E aqui é um problema. A Bíblia diz que aquele que ouve e não pratica é comparado àquele que constrói a sua casa sobre areia. Bate o vento, sopra os ventos, bate as águas, sopra os ventos e derruba. Mas aquele que ouve e pratica é comparado àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Sabe qual é o pior pecado do mundo? Não é o adultério, fique tranquilo. O pior pecado do mundo é suprimir a verdade de Deus. Romanos 1, 18 ao 22. Leia isso. É quando eu ouço a verdade e eu suprimo ela e continuo nos pecados e delitos. Por isso que Deus os entregou às suas paixões infames. Está lá escrito. Porque tendo Deus se revelado, eles não quiseram ouvir. É o pior pecado. Deus já entrega hoje para a ira. E a ira de Deus hoje não é o mal, não é a desgraça, a morte, a enfermidade. A enfermidade às vezes é a bênção em nossa vida que nos leva para Deus. Agora a tristeza é quando Deus entrega aos homens as suas paixões e desejos. Ele não tem mais a disciplina, ele nunca mais volta. Porque ele abandonou a verdade de Deus. Concluo dizendo que a verdade de Deus, ela faz duas coisas: ou ela salva, ou ela condena. O que foi pregado hoje aqui, independente do pregador, nada a ver comigo, mas da sua palavra, ela tem que transformar a sua vida. Porque se ela não transformar a sua vida, você acaba de rejeitar a verdade de Deus. E aqui eu termino, a surra. É melhor ouvir de mim do que ouvir no inferno depois. Deus fala isso. Sabe como é que eu prego? Eu prego como se fosse o último dia que eu prego. E eu prego como sendo um homem moribundo a outros moribundos. Porque nós não passamos disso, de moribundos nesse mundo. Porque se partimos agora, adentraremos a eternidade. E a eternidade é logo ali. Nós estamos num lugar que é mais importante do que a reunião da ONU. Porque a ONU trata de problemas, e glória a Deus pela ONU, mas ela nunca resolve o problema da alma do homem, do pecado. Ela acha consequências para administrar o pecado. Mas o único que trata o pecado, que restaura, renova, reaviva, reanima, aleluia, renova, faz novo, faz de novo, vivifica, ilumina, somente Jesus, o Evangelho, aleluia. E nesta noite, aleluia, nós estamos diante do Evangelho de Cristo Jesus, e Ele é poderoso para renovar a tua vida. Ele é poderoso para renovar a minha e a tua vida. Quem quer receber vida nova de Cristo aqui, vida com abundância, vida com abundância, é a noite, hoje é a noite. Como é que eu recebo? Aleluia, pela fé, hoje está aberto aqui, está exposto, está pronto, está colocado, aleluia, a feira está aberta, aquele que quer venha, quem tem fome venha, beba, compra, coma, é de graça. Baixa tua cabeça, vamos orar. Querido Deus e Pai, eu oro a Ti nesta noite, a Tua
tua igreja, a tua noiva, a tua santa, a tua eleita, está aqui diante da tua palavra, da mesa da ceia, e nós estamos aqui, Senhor, aleluia, num ambiente espiritual onde te convidamos, e o Senhor entrou neste lugar, nesta noite, Pai. Transforma vidas, dê vida espiritual, dê vida e vida com abundância, enche os jovens do Espírito Santo, batiza a criança com o Espírito Santo, renova a aliança, oh Deus, renova ministério, Senhor, renova homens e mulheres, a fé que estava outrora apagada, pequena, possa ressurgir nesta noite, com alegria em cada coração, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pela tua igreja, eu oro pela tua igreja, de renovo, 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 renovo espiritual, renova casamento, restaura a vida de oração, restaura a vida de jejum, restaura ministério, coragem para evangelizar, porque estamos à hora do fim, meu Pai, aleluia, e diante da obra tão grande da cruz do Calvário, Pai, nos dá vida e vida com abundância, vida e vida com abundância, em nome de Jesus.